Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou vindo com o primeiro vídeo deste canal, e fiquei pensando que poderia trazer de interessante como um primeiro vídeo, sem que seja algo genérico. Então, pensando mais a fundo, cheguei à conclusão que deveria contar um relato marcante que ocorreu comigo no Minecraft. Então vamos à história da civilização de Minecraft que se autodestruiu. A história começa com o dono deste mundo basicamente colocando todos os jogadores, começando com poucos e depois aumentando. Assim todos os players basicamente entraram no jogo, iniciando este mundo, que foi apelidado e chamado de Terra 5. Sim, esse foi o início da civilização mais caótica já criada na história do Minecraft. Bom, no começo do mundo, foi bem normal e tranquilo, começou com paz, em uma única ilha, com construções de casas e prédios e também algumas pequenas plantações, mas foi se passando o tempo e mais pessoas se uniam ao mundo, formando clãs próprios e início de rivalidades. Depois de um tempo, aquela ilha já não servia mais para todos aqueles jogadores, então o admin do server decidiu aumentar o mapa do mundo. Sendo assim, mais civilizações surgiam. Porém, um acontecimento mudou o rumo deste mundo. Bom, neste mundo vários policiais tinham sido selecionados para manter a ordem naquela civilização, mas um clã do servidor decidiu protestar contra a falta de liberdade, então o dono do servidor decidiu que o clã deveria enfrentar os policiais em duelos de igual para ver quem cuidaria daquele mundo. O que acontece é que o clã, chamado popularmente como Uganda, havia vários jogadores que já eram por si só viciados e bons no jogo, e ganharam com certa facilidade dos policiais. O objetivo deles era, em resumo, transformar aquele mundo em uma anarquia, onde eles mandariam no servidor inteiro. E uma observação: todos os policiais haviam armaduras de netherite encantadas para se protegerem, o que resultou numa completa dominância do servidor por parte do clã de Uganda, iniciando uma guerra, ou pior, uma perseguição contra qualquer jogador que fosse opositor do clã, fazendo com que aquele mundo que um dia foi bonito e pacífico, se tornasse um caos completo, com chamas e destruição por todo lado, tornando aquela civilização fora de controle com o clã, usando armaduras de netherite, tornando basicamente impossível vencer eles. Onde ainda por cima, a base deles era do lado do lugar de nascimento do servidor, e ela era indestrutível, devido a uma modificação do servidor, que deixava alguns blocos de players apenas acessíveis por quem colocava eles, sendo esses blocos o baú, a fornalha, as portas e os barris. Bem, após o início da anarquia e dominação total do servidor pelo clã de Uganda, em um canto deste mundo distante da ilha principal, iniciou-se a criação de uma simples vila, chamada pelos seus criadores de New Londo. É basicamente onde eu entro na história, já que fui um dos fundadores do local, e este local, em meio a todo o caos daquele mundo, se tornou um abrigo e refúgio para as pessoas ainda boas que habitavam naquele mundo. Onde o local se desenvolveu, teve vários habitantes, e se tornou uma parte conhecida no servidor, e este foi o maior problema, já que agora, o clã de Uganda sabia da existência dessa vila, e viam civilizações distantes, ou não submissas a eles como rebeldes. Então, os habitantes da vila começaram a construir muros em volta da vila, protegendo-a de possíveis invasões ou pelo menos tentando. Inclusive, eu tentei construir uma base no céu acima da vila para emergência, e também usar como torre de vigilância, pois a qualquer momento eles poderiam chegar, mesmo que não tenha resolvido absolutamente nada a construção dessa base. Após um certo tempo, um dos membros de Uganda, com sua armadura de netherite, invadiu o local, e isto foi inevitável, já que mesmo com 5 players juntos, preparados e com armaduras, ainda não conseguiram impedir e derrotá-lo. Então ele derrotou cada jogador um por um, enquanto eu, que havia muitos recursos importantes, e não podia perder eles para tentar restabelecer o povo da vila em caso de invasões, decidi fazer uma mini base de um bloco de altura com barris. Exatamente! Uma ideia genial que surge em momentos engraçados como estes. Então, enquanto o povo de New Londo era destruído, eu fiquei apenas ouvindo as batalhas que aconteciam ao meu redor. E então, mesmo que tentasse, o membro de Uganda não conseguiu me derrotar nem pegar meus itens. E querendo ou não, isso foi uma primeira e grande derrota para New Londo. Porém, após isso se reergueram, se reforçaram, adicionaram uma muralha extra para a vila e reforçaram seus equipamentos, tornando quase uma base militar. E aí que entra um grande personagem dessa história, que tem muitos apelidos diferentes, mas vamos chamar apenas de Stone. Stone foi basicamente o maior integrante de Uganda de Terra 5, onde basicamente era uma máquina de destruição com sua armadura de netherite proteção 4. Basicamente o ser mais temido e que mais causou caos em Terra 5, onde, após reforços surgirem em New Londo, decidiu que destruiria completamente a vila. E assim fez, colocando até mesmo alguns Wither bosses dentro de New Londo por ter itens secretos, que furtou secretamente de um admin, o que fez o local ser completamente destroçado e arruinado.
com o fim definitivo de New Londo, um humilde dono de uma igreja e construtor de uma vila do servidor chamada Vaticano, se dispôs a ajudar o antigo povo de New Londo a se reerguer, assim construindo uma nova vila chamada Sentinelas do Norte. A vila de Sentinelas do Norte parecia dar certo, havia torre de observações, igrejas, plantações, era tudo bem bonito e organizado, além de ter o apoio popular do povo de Terra 5, já que todos declaravam ser contra o caos causado pelo clã de Uganda. Porém um único feito mudou novamente o rumo da cidade. Um dos habitantes da vila conseguiu pegar a espada de Netherite de Stone de forma secreta. Isso foi um feito que fez com que Uganda declarasse guerra às Sentinelas do Norte. Mesmo assim, o clã de Sentinelas do Norte não devolveu a espada, já que mesmo se entregassem, estava óbvio que Uganda ainda destruiria o povo de Sentinelas do Norte, assim como havia feito com o antigo povo de New Londo. Após isso, o clã de Uganda invadiu e destruiu completamente a vila, mas isto não abalou o clã de Sentinelas do Norte, já que um fato ainda não foi dito. No Terra 5, alguns jogadores da antiga New Londo haviam começado a escrever um livro, descrevendo toda a história do servidor desde o início até o fim, e o objetivo era, ao fim deste mundo, entregar o livro ao dono do servidor, para que ele lesse o testemunho de tudo o que havia acontecido naquele mundo. O que acontece é que algum membro de Sentinelas do Norte estava bobeando com o livro em mãos por algum motivo, e sem que percebesse, Stone chega por trás dele e o elimina, pegando o livro para si próprio. E, em respeito à história daquele mundo, não queimou o livro, mas modificou ele, colocando todas as ideias de Uganda no livro horas antes do livro ser entregue ao dono daquele mundo. Então, o fim daquela civilização estava próxima, já que, após Stone entregar o livro do mundo ao dono do servidor, o dono afirmou que haveria uma batalha final, para decidir quem ficaria com aquele mundo nos últimos dias dele. De um lado havia o clã de Uganda, um clã anarquista do servidor, que apenas propagava o caos e a destruição, e do outro o clã de New Londo, que sofreu, lutou, criou outras vilas, e havia o apoio popular do povo, e pregava a paz e a justiça. O dono do servidor escolheu um representante de cada lado, de um lado Stone representando a Uganda, e do outro o jogador Ant, que foi um dos fundadores e maiores guerreiros de New Londo e daquele servidor. E infelizmente, esta luta foi injusta, não por equipamentos mas sim em habilidade. Já que Ant, apesar de ser o maior representante e um dos fundadores de New Londo, ele era apenas um humilde jogador que queria se divertir. Sua importância para o povo era simbólica pela sua grande resiliência contra Uganda. Stone, por outro lado, já tinha uma noção mais competitiva do jogo, ou seja, resumindo, Stone venceu aquela batalha de forma intensa e dolorosa, o que tornava Uganda governadora daquele mundo novamente contra a vontade de todos, provando que às vezes a democracia é a melhor opção. E bom, essa foi a história e obviamente isto foi um resumo, já que a história inteira é bem maior. Há vários feitos e acontecimentos do servidor que são lembrados, como o dia que alagaram a ilha principal do mundo, e as vezes que todos os jogadores do servidor se juntaram para tentar destruir Uganda. Mas em geral, foi uma das melhores experiências em quesito de história que já vi no Minecraft, que apesar de todas as injustiças e problemas que esse mundo teve, ainda assim é divertido se lembrar dele e de seus acontecimentos. E bom pessoal, este foi o vídeo. Se vocês quiserem, eu refaço esse vídeo de novo no futuro, contando a história completa, já que este vídeo foi apenas o primeiro vídeo do canal e queria trazer algo interessante nele. E se este vídeo aqui pegar 10.000 likes posso criar uma continuação alternativa dessa história, mas acho que não será tão fácil. Mas enfim, obrigado a todos por terem assistido essa narrativa audiovisual. Lembrando que é um primeiro vídeo, e muita coisa ainda vai mudar e melhorar, agora sinto que posso descansar. Ok pessoal, eu não sei como, mas enquanto eu estou editando esse vídeo o PSG tá perdendo de 1-0 pro Botafogo. Se o Botafogo ganhar esse jogo eu juro que eu vou...